do paciente onde ele se insere, quer seja no seu convênio, no SUS, nos hospitais, para ficar robusta, para realmente dar certo. Esse é a minha leitura disso nesse momento. Até para a gente ter até para as próprias políticas de saúde, né, Carice? A gente não, tu vê nos Estados Unidos um paciente que seja, vamos pensar, um dependente químico de opioide, por exemplo, né, para quem não sabe, dependente químico de morfina, né, a metadona, pega uma receita em Los Angeles, 3 caixas, hoje, né, pegou um avião, vai parar em Nova York. Amanhã ele vai comprar, não, eu tenho receita, comprar 3 caixas, ele não vai comprar 3 caixas. Né? Automaticamente vai ter alguém que vai dizer, olha só, mas o senhor comprou há 2 dias atrás, no lugar tal, em Los Angeles. Né? E isso é uma coisa de controle, nós estamos falando de um controle que nós estamos no outro, eu estou falando de outro patamar. Outro né? patamar. Outro mundo, que a gente queria aqui ter certeza de somar quantos morrem por infarto, somando SUS e saúde complementar, tudo no mesmo, e ter esse dado certinho. Né? Deixa eu te perguntar assim, Carice, com essa necessidade imposta, nos foi imposto isso pelas condições, tu acha que, apesar das liberações serem posicionadas como na pandemia, tem coisas das quais isso em qualquer momento da vida, quando se abre uma nova questão, uma nova possibilidade, e ela começa a andar, por mais que tu queira voltar atrás, é muito difícil. Né? Então, assim, muitas pessoas estão tendo a experiência, isso, médicos, pacientes, familiares de pacientes dependentes, uma série de situações. Então, acho que esse é um caminho sem volta, no sentido de que não só a questão de que, sim, a telemedicina, que é uma coisa que ia acabar acontecendo, mas essa aceleração, ela não deve ter retrocesso. A princípio, a gente vai partir de onde a gente parou no final da pandemia e vai seguir nesse tranco, digamos assim. Eu vejo assim, Rafael, eu tento olhar isso, na verdade a gente está frente a uma grande oportunidade, né? E antes, se a gente tinha um gap desse tamanho para pular, agora a gente tem, de repente, uma ponte que pode encurtar um período que iríamos passar para que fosse aprovado nas instâncias, para que as pessoas, para que nós médicos aceitássemos isso. Eu acho que essa grande é uma oportunidade que a gente tem que se agarrar e tentar tirar o melhor proveito disso. Os aspectos que a gente colocou aqui, as dificuldades, como vai ser o relacionamento, acho que isso precisa ser amadurecido. A melhor forma de fazer isso, é por isso que eu te propus também conversarmos sobre isso, é conversar, é dialogar, é ouvir das pessoas, dos pacientes, é ouvir das operadoras, dos nossos colegas, entre nós, amadurecermos esses aspectos, para que quando comece numa velocidade maior e que isso seja incorporado no meu dia a dia, eu vou ter meu horário de consultório físico e eu vou ter o meu horário de teleconsulta, né? Mas que isso fique organizado, para que a gente possa fazer já da melhor forma possível, e não informalmente, eu num papelzinho, ou eu registrando no meu computador as consultas. Então, eu acho que a gente tem um papel importante nesse sentido, nas instituições onde a gente trabalha, nos meios, de abraçar essa oportunidade da telemedicina, que isso seja formalmente reconhecido como a nossa atividade médica profissional, e a gente pode falar um pouco sobre isso, até nas questões de remuneração, né? Sim. E para os pacientes, para eles entenderem o que está sendo proposto, por quê, qual é essa mudança. Tem algumas pessoas que não vão querer, tem pessoas que não vão ter condições, mas tem muita gente que quer. Então, a gente tem que abraçar essa oportunidade, eu acho que faz parte nossa. Ter como uma boa alternativa, né, Carice? Eu acho que essa é a questão, não uma obrigação, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldades, não colocou assim, os pacientes mais idosos vão ter dificuldades. Sim, eles também têm dificuldades de ir até o consultório, né? E muitas vezes eles dependem de pessoas para uma coisa ou para outra, né? E talvez até em algumas situações, para quem precisa levar, seja mais fácil resolver algumas coisas desta forma.
Eu acho que tem que falar, sim, eu acho que não é um problema, acho que a gente pode conversar sobre isso e eu vou te colocar, né, que é a questão de que, sim, a gente tem que discutir como é que vai funcionar a disponibilidade para isso, como é que vai ser feito, né? As questões de remuneração, acho que são importantes para ficar isso uma coisa, não se transformar numa coisa que causa constrangimento. A gente sabe que os pacientes muitas vezes ficam extremamente constrangidos quando eles precisam de alguma coisa mais prolongada da gente, né? E a gente fica constrangido com o constrangimento deles. Ao mesmo tempo, aquilo toma um momento um momento médico, né? Um horário teu. Então, isso é uma coisa que, primeiro, né? Falando das próprias operadoras, né? De convênios e tal, dos pacientes, porque os pacientes, na verdade, Carice, nós sabemos isso, eu vou tomar liberdade de eu comentar isso, pode comentar também se eu achar adequado. Os pacientes não têm muita ideia de como é que funciona essas questões. Eu não vou entrar a fundo de como funciona, mas os pacientes eles pagam um valor X que eles normalmente reclamam, né, do valor que eles pagam nos seus convênios, né? Porque eles têm uma série de coisas que os convênios permitem a eles fazerem, exames internacionais e tal, né? Eles não têm nenhuma ideia, a grande maioria, eu já conversei, perguntei para pacientes, ou eles me perguntaram, eles não têm ideia quanto é que o médico ganha por uma consulta do convênio. Tá? E é um valor bem abaixo do que os que não são médicos aqui que estão nos assistindo podem imaginar. E ter o reconhecimento disso também para as operadoras não vai ser uma coisa muito simples de ter essa conversa, né? A sensação, em alguns momentos, se acredita que não, você tem menos gasto de consultório, mas é que eu gostaria de atender no consultório. Eu quero fazer isso formalmente no meu consultório. Isso envolve também todos os seus gastos, todas as coisas, né? E como isso fica registrado, é complicado isso também. Nós vamos ter que conversar muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que conversar, mas eu vejo isso de uma forma que quando o convênio ou quando o paciente, qualquer trabalho que a gente exerça na nossa atividade profissional, e não é só para medicina, para todos os profissionais, tu tem um valor de hora daquela tua atividade. Isso envolve tua trajetória, envolve teu investimento, e é isso que tem que ser remunerado. Se nós vamos começar a botar na balança, porque a conta de luz é isso, e aí tu vai ter... Entende? Aí se torna algo muito difícil de qualquer conversa. Eu acho que nós temos só ter o cuidado de não haver uma desvalorização do que realmente está sendo feito durante um teleatendimento, teleconsulta, que é o cuidado do paciente, que é o teu conhecimento de anos ali, né, para sugerir para o paciente, para avaliar os sintomas dele, olhar os exames, dar uma receita. É isso que tem que ser valorado. Exato. E não os detalhes do penduricalho, se tem uma conta de luz e se está abrindo uma área física ou não. Então, acho que a gente tem que resgatar a questão do o que realmente é o atendimento. Isso, é organizar a escala de valor do atendimento e de quem está atendendo, né? Concordo plenamente. Né? Isso é pedido pela doutora Carice Polanzik. Doutor Rafael. Há quase 20 anos formado, né? Com mais de 20 anos formado. Mais de 20 anos. Mas é a responsabilidade. Parece quase. Parece quase. Mas é a responsabilidade do ato, Rafael. Exatamente isso. Porque assim, tudo, a qualquer 1, 2, 5, 10, 30 minutos que tu expõe algo que deve ser feito, ou que tu acredita que deve ser feito, ou que tu acredita que possa ser um diagnóstico, e aquilo gera uma... tem toda a tua história ali. Tem toda a tua história ali. E a tua responsabilidade por isso. Né? Então, isso tem valor. O Luciano Vitola... Eu vi que ele está botando aqui. Eu sou meu colega de faculdade. A Vitola, a Carice é mais nova do que nós, tá? Não. Deixa assim. Bom, Carice, não quero tomar mais o teu tempo, eu vou fazer só mais uma
colocação Fala aí, Rafael. e te deixar livre aí para a família. Tá? Tu achas que a gente, com essa mudança, com essa alteração, com essa modificação, a gente tem um grande ganho, inclusive, de resultados médicos e de saúde pública? Por que eu vou entrar nessa pergunta? Porque, assim, para quem não sabe, a Cris também tem muita experiência, muito estudo em cima de questões de custo-efetividade e tratamentos, e são linhas de pesquisa muito, muito importantes. Tu acha que pode existir, e a gente não está falando de desemprego, nada disso, estou dizendo em diminuir custos por questões de prevenção, de acompanhamento, nessas situações. Te parece que a telemedicina pode nos ajudar a ter no futuro, depois de ser um bom investimento em algumas áreas, a gente ter uma redução do custo na saúde, principalmente pacientes precisando internar menos, acompanhamentos melhores, facilitando contatos, como um todo? Tu acha que ela pode nos ajudar a reduzir a custo-efetividade? Com certeza, Rafael. Eu acho que a gente pode até falar um pouco mais, está especificamente falando de teleconsultoria, mas hoje, se olharmos todos os recursos digitais, desde inteligência artificial até algo tão simples quanto enviar um SMS para o paciente automaticamente lembrando, tem várias tecnologias hoje mostrando que isso melhora o controle das doenças, não só doenças crônicas, doenças agudas, pré-natal. Então, o mundo está muito alerta para isso. E a gente está tendo uma dificuldade aqui no Brasil, talvez até por uma questão dessa desestruturação dos sistemas e da falta de recurso, né? Porque isso significa investimento, a gente tem que investir nisso, para melhorar. Tem vários grupos mostrando que tu consegue prevenir, às vezes, do paciente se deslocar do interior para a capital, simplesmente por uma interpretação do eletrocardiograma que pode ser feito à distância, por uma consulta à distância com o colega, até exames de imagens que podem ser mandados. Então, eu acho que dentro de todo esse arsenal que a gente tem hoje disponível, se nós aprendermos a usar e usarmos no nosso dia a dia, nós vamos economizar mais e os nossos pacientes vão ficar melhor. Então, nós temos que abraçar isso. Eu não estou dizendo e jamais acredito que o computador ou a tecnologia vai substituir o médico. Não vai substituir o médico. Mas o médico tem que aprender a trabalhar com isso para melhorar para os pacientes. E eu acho que é a nossa fase agora. Porque, de qualquer forma, o médico que não se adapta a isso, né, Carize, a máquina não vai substituir ele, mas o médico que sabe funcionar com isso vai substituir o que não sabe. Né? Isso, isso é o que o pessoal diz, exatamente. Carize, muito obrigado. Tá? Isso, um prazer, foi ótimo conversar contigo. Foi um prazer, foi bem legal, acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco mais o pessoal. Vai estar disponível depois na IGTV ali do próprio Instagram, depois no YouTube, no canalzinho do YouTube, que a gente está indo aos pouquinhos. Tá, não, com certeza, vamos divulgar, e que nem eu falei, eu acho que isso, uma conversa informal do que nós estamos vivendo neste momento, e isso deve evoluir nos próximos meses, anos, e a gente vai acompanhar essas mudanças aí. É isso aí. Nós temos fazendo nossas reuniões clínicas, assim, né? Está sendo muito, muito interessante, muito bom. Carize, então, obrigada. Muito obrigado, tá? Boa noite, um abraço para todos aí em casa e nos falamos. Para ti também, um abraço também. Às 7h30 da manhã amanhã. Tá bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.